Quase 142 milhões de eleitores vão às urnas neste domingo para eleger presidente, governador, senador e deputados. Nas ruas do Rio de Janeiro, o pleito parece não ter despertado muito o interesse da população. Numa campanha morna, poucos fatos foram capazes de interferir nos resultados das pesquisas de intenção de voto. Para esse debate ao vivo pela internet, convidamos o cientista político e professor da universidade, Ricardo Ismael. Professor, boa tarde, bem-vindo ao nosso debate. Ontem nós tivemos o último debate presidencial. Qual a sua avaliação sobre o desempenho dos candidatos? Por ser um debate que encerra a campanha nesse primeiro turno, e até por também ser na Rede Globo, ou seja, onde você teve certamente uma audiência, os candidatos se prepararam, vamos dizer assim, para esse último embate. Acho que, de alguma maneira, não houve assim uma performance, um desempenho que pudesse levar, quando você compara os três principais candidatos, um deles a um nocaute, né? Há embates, há um embate maior entre a Dilma e o Aécio, mas também houve entre a Dilma e a Marina e o Aécio. Acho que, na verdade, eu poderia chamar a atenção do seguinte: a candidata Dilma, a zona de conforto dela é quando ela fala dos programas sociais, da realização do governo. Nesse momento ela se sai bem, porque ela fala com desenvoltura, ela faz uma prestação de contas, coisa que ela já está na ponta da língua isso. Quando você trata da questão da Petrobras, do Paulo Roberto Costa, claramente ela fica na defensiva e fica um pouco, até mesmo com dificuldades de dar os esclarecimentos devidos para essa questão. Como também acho que quando vai para a área econômica, em relação, por exemplo, ao crescimento econômico, ela também tem uma certa dificuldade de conseguir, enfim, duelar com os adversários, porque o crescimento econômico nesse ano é um crescimento econômico muito modesto, né? Menor do que 0,5% do PIB, o crescimento. A candidata Marina, me parece que ela tem 3 pontos altos no programa, né? E estão muito relacionados a rebater ou esclarecer alguns acontecimentos nesse primeiro turno. Eu estava lendo hoje à tarde o diretor do Datafolha, o Marcos Paulino, ele analisando que a queda da Marina foi por conta da propaganda negativa, principalmente pela campanha da Dilma. Ou seja, no primeiro turno a Marina tinha 2 minutos, o Aécio tinha 4 e a Dilma tinha quase 12. Então essa propaganda negativa foi que terminou atingindo a Marina. Então quando a Marina participou do debate, por exemplo, quando ela respondeu sobre o Bolsa Família, então ela disse: eu vou tentar incorporar mais 4 milhões de famílias e vou dar o 13º. Isso é bom para tentar falar principalmente para as regiões Norte e Nordeste, onde há uma dependência muito grande por parte dos moradores dessas regiões em relação a esse programa. Então, se ela conseguiu passar essa mensagem e isso possa reduzir o medo dessas pessoas de deixarem de receber o benefício, no caso do governo Marina, ela conseguiu marcar um tento. Há também 2 boas respostas com relação à questão dos direitos trabalhistas, ela dizendo que ela só quer estendê-los aos trabalhadores da economia informal, e também com relação à reforma tributária, quando ela tem uma resposta muito bem fundamentada, mostrando que ela está preparada para enfrentar essa agenda, que ela se compromete no primeiro mês de governo dela a encaminhar uma reforma tributária. O candidato Aécio, eu acho que ele tem sido, vamos dizer assim, o que tem se sentido mais à vontade nos debates, né? Não apenas ontem, mas também nos anteriores. Ele tem, vamos dizer assim, procurado, enfim, atacar, procurado colocar os seus adversários na defensiva, né? Acho que também ontem marcou pontos com relação a isso. Quer dizer, ele termina ganhando um certo protagonismo no debate. Agora, não vejo que ele possa, especificamente no debate de ontem, ter, como eu disse, nocauteado nem a Dilma nem a Marina. Ou seja, não há assim uma preponderância tão grande a ponto de o debate propiciar uma mudança, por exemplo, no quadro eleitoral dele em relação ao segundo turno. O fato da Aécio ter um discurso contundente influencia também o eleitor? O eleitor, na verdade, veja, eu acho que tem 4 aspectos que são muito importantes nesse primeiro turno, né? Você tem, novamente, a questão do tempo na televisão. Isso favoreceu a Dilma. A Dilma ela pôde se deslocar menos no país,
porque tinha um programa de televisão de quase 12 minutos e tem um bom marqueteiro. Então a comunicação política dela se deu através do programa eleitoral, no horário lá estabelecido, e também nesses inserts, nesses comerciais que acontecem no intervalo da novela, no intervalo do jogo de futebol. A Dilma também tem estruturas partidárias, palanques estaduais em todos os estados da federação, né? A Dilma também tem uma boa equipe que trabalha com a questão das redes sociais. E pela máquina, ou seja, com muitos ministérios, com muitas agências governamentais, ela também tem um poder maior de fogo durante a campanha. Portanto, no primeiro turno, embora a gente ainda esteja com uma indefinição em relação ao segundo lugar, que acho ainda que é mais provável que seja a Marina que enfrente a Dilma no segundo turno, mas certamente há uma aproximação dela com o Aécio, a grande novidade é a Marina, porque a Marina tem pouco tempo de televisão, pouca estrutura partidária e não tem uma máquina, nem estadual, nem federal, apoiando a candidatura dela. Portanto, de alguma maneira, a Marina reflete justamente essa tendência da sociedade de querer se colocar na política independentemente de governos e de partidos, que é um pouco o que aconteceu nas manifestações de junho do ano passado. Aqueles manifestantes não estavam indo lá porque os governos estavam fazendo uma convocação, nem tão poucos partidos. Estava indo a despeito disso. Então, se a Marina conseguiu ocupar um espaço nesse primeiro turno, que está em condições até de chegar ao segundo turno e quebrar essa polarização, isso se deve a ter falado com esse eleitor, com esse público, né? O Aécio começa uma campanha com esse handicap. Ele foi 2 vezes governador de Minas Gerais, segundo estado mais populoso da federação. Tem uma estrutura partidária em Minas, em São Paulo, no Paraná, em Goiás, em vários estados apoiando ele, porque o PSDB é um partido forte a nível nacional. E fez uma campanha que aparentemente, depois ali da morte do Eduardo Campos e da subida da Marina, parecia que o Aécio já estaria fora do segundo turno e, portanto, somente tentando cumprir tabela, como a gente diz na gíria do futebol. Mas, nesse momento final, em função dessa propaganda que vai, num primeiro momento, tirando votos da Marina e migrando para Dilma, mas a partir da semana passada para cá, a migração de votos começa a ser da Marina para o Aécio. Então, o Aécio ganhou agora um ânimo nessa reta final. Como ele tem influência em 2 estados muito populosos, no caso de Minas, que é o seu reduto eleitoral, e no caso de São Paulo, por causa do Alckmin, do PSDB, ele tem chance de se aproximar da Marina. A Marina, portanto, terá que fazer uma mobilização agora na reta final com esses setores da sociedade, porque ela não conta com a estrutura partidária para, vamos dizer assim, contrabalançar esse esforço que o Aécio vai fazer.